Voltamos, olha aí, vamos comentar, vamos destrinchar, na verdade, os episódios 3 e 4 de Mol, Lorde das Sombras, série animada nova aí do Disney Plus, excelente, mas ó, já vou te avisar que a review aqui vai ser longa e vai ser com spoiler, tá bom? Então assim, só pra te avisar mesmo, pra depois você não reclamar nos comentários, pô, tomei mó spoilerzão do episódio, então já sabe, tá bom? Vai lá assistir, depois você volta, mas salva esse vídeo pra você assistir, tá? Volta, por favor, volta. E ó, aproveita antes de você sair, você que vai continuar também, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora, porque senão você esquece, tá? Você esquece e eu preciso disso pra continuar mantendo o canal funcionando, tá bom? Vamos começar a review dos episódios 3 e 4. Fica até o final do vídeo que assim, eu tenho aspas fortes, tá? Aspas fortes. Porque sobre o episódio 3, inclusive, olha que plástico feio que tá zanzando aqui do quadrinho que eu tirei aqui, olha que feio. Porque assim, eu tenho aspas fortes, tá? Bem fortes e coisas serão ditas sobre o jeito que eu consumo Star Wars nos últimos anos baseado nesses 3 episódios, desses 2 episódios na verdade. Vamos lá, Mol Lorde das Sombras, episódios 3 e 4, o 3, ele continua grande parte do que tava rolando do 2, mas ele claramente encerra o primeiro ciclo. Na verdade eu acho que cada duplinha ali encerra um ciclo, mas eu acho que o 3 é uma boa transição entre esse ciclo da Devon e do Mestre Dark chegando, com também agora ela entender de fato qual é o papel do Mol para com ela. É um episódio que vai focar muito nessa questão mental. Mol tentando treinar a Devon a todo custo, inclusive treinando ela de uma maneira forçada ali, né? Ela não queria estar passando por aquilo, mas mesmo assim, mesmo ela não querendo, ele estava a treinando. Inclusive todo o aspecto de um treino, né? Uma sala mega escura, ele desaparecendo nas sombras, ele incentivando ela a usar a raiva para contra-atacá-lo. Afinal, a raiva leva o ódio leva ao lado sombrio, o Mestre Yoda já falava sobre isso. E se antes o Mol já tentava comparar os dois, agora ele tenta mais ainda, e tentando citar exemplos mega falaciosos, assim, isso é muito legal do episódio. Já do outro lado a gente tá vendo um pouco do Capitão Lawson perdendo o controle da sua investigação, perdendo o controle, a gente já viu até o final do episódio 4, né, do seu próprio planeta. O Império oficialmente chegou por causa do Chubutz, que é o parceiro dele, então ele de fato tá perdendo o controle, perdeu o controle da relação familiar, já vamos falar sobre isso, perdeu o controle da relação com a polícia, com o Mol ali, né, no sentido de investigação. Tá muito interessante essa questão, mas peraí, Capitão Lawson? Eu lembrei de um negócio com isso, hein? Eu fiz uma promessa, né? No vídeo passado eu falei que se batesse 2.000 likes, eu tirava toda a minha barba e deixava só o bigodinho, que é bem fininho, o bigodinho do Lawson. Bateu. Bateu. Sou um homem de palavra. Já volto. Era isso que vocês queriam? Eu falei, reparem no episódio que o bigode dele é muito fino, é muito difícil de fazer. E vamos combinar que Devon com sabre vermelho tem o drip, funciona bem. E assim, se ela quiser um sabre vermelho, é só ela clicar aqui na descrição e entrar lá na Hexforge pelo link do Nortinho e garantir o sabre dela vermelho da promoção que tá rolando agora, promoção do Mol, em homenagem à volta de Darth Maul, inclusive promoção do Mol, promoção do mal, tá ligado? Porque justamente os sabres de luz da galera do Malzona mesmo, Darth Vader, Palpatine, Darth Maul, inclusive tem mais de um modelo do Maul. O meu, que eu não sei porque o meu tá lá, os caras falaram, ó, vamos botar da galera Sith, e aí o Scat V4, que é o meu, tá lá? O que eles quiseram dizer com isso, será? Mas enfim, ó, só de você clicar no meu link aqui embaixo, primeiro, você já ajuda o Nortinho, porque eles, a galera clicou no link do Nortinho, hein? Mas só de você ter entrado pelo meu link, você garante 5% de desconto. Vai ter lá no site o banner, promoção do Mol, você vai clicar lá, os sabres de luz sombrios, todos aqueles lá já vão estar com também 5%, então com o meu link, que é o meu cupom na verdade, e o desconto direto no site para os sabres sombrios, já são 10% ali somados, e pagando no Pix você garante mais 5%. Pô, Norton, no Pix é meio zoado pra mim. Então, mano, tem parcelamento lá também, cara. Então, se você achar mais interessante, eu acho que faz sentido. Estamos falando de sabres de luz de qualidade, durabilidade, eles são feitos para o combate, então eles são feitos para durar. Além de trocar de cor, além de ter som de movimento,
é resistente pra caramba. ênfase nisso, tá? Isso é muito importante. Porque não adianta nada você comprar seu sabre de luz, querer ir no cinema, levar ele ou até sair na sabrada com alguém e o sabre ser frágil. Hixforge não tem isso. E essa promoção só vai até o dia 20 de abril. Depois encerra, hein, mano? Então corre pra você não perder, tá acabando. É o primeiro link, bem facinho de clicar. Um beijo, obrigado Hixforge, grande parceiro aqui do canal. Dá uma xeretada lá. É nóis. Então tá, né? Vamos voltar pra review do episódio. Deixa o seu like. Ó, se você não deixar o like, de novo, vou pedir de novo. 2.000 likes, eu mantenho isso aqui. Até semana que vem, tá? Se não tiver, ó, eu vou olhar tipo na sexta-feira. Se não tiver 2.000 likes, isso aqui vai sair da minha... Mano, o que eu fiz, chapa? Vamos aproveitar que eu tô semi-vestido de Lawson aí, vamos falar um pouco desse arco, que é muito interessante. É o arco menos interessante, na verdade, dos 2 episódios, mas é porque o outro arco é muito melhor, então não é que esse seja ruim. Porque, ó, o Lawson, claramente a gente tá vendo a derrocada do personagem, né? Porque ele é um capitão ali e tal, em Janix, ele tem ali aquela parada de ser meio bandidão, meio sabe lidar com as ruas, só que as coisas estão escalando muito, saindo do controle, e cara, num período onde se sair do controle você chama a atenção do Império, como a gente comentou lá no primeiro vídeo, ele não quer chamar o Império justamente porque o Império vai fechar o planeta. Janix ele tava meio que de boa, né, nesse sentido no começo do período imperial, mas o Two Boots, que talvez seja o grande vilão, apesar de ser um droid maravilhoso, talvez seja o grande vilão desses 2 episódios, ele conta um negócio pra gente que é interessante, né? Ele fala, tá, você não quer chamar o Império porque você tem alguma coisa baseada em fatos, é um droid, né, e é no começo do período imperial, então ele não tem muito do que catalogar ainda, inclusive, ou é porque isso é pessoal por causa da sua ex-esposa, ou seja, alerta de homem de bigode divorciado, isso é importantíssimo. O Lawson, então, aquela questão da família dele com o filho, inclusive que ele não vai no jogo do filho nesse episódio, é muito mais embaixo. Tem ali uma treta com a esposa, que se tornou ex-esposa, e o Two Boots reforça, é porque ela é uma imperial, cara, tem essa questão aí de provavelmente, deixa no ar, né, que eles brigaram por causa do Império. O próprio Lawson fala que ele tem questões com isso, querendo dizer não só questões com ela, como talvez questões contra o próprio Império. Não me admira se a briga, o divórcio deles tenha rolado justamente porque ela escolheu o Império de certa forma. Vamos lembrar, gente, que assim, existe um motivo, na verdade 2 motivos, do porquê o Império durou esses 20 e poucos anos e porquê nesse comecinho começou a surgir 427 milhões de Stormtroopers, né? A gente já conversou aqui no canal várias vezes, que lá em The Bad Batch eles mostram ali a transição de República para Império, né? Lá eles começam o projeto Manto de Guerra, que é justamente para trocar os Stormtroopers, os clones no caso, né, os Clone Troopers para os Stormtroopers alistados. Pode ser um caso meio filme solo do Han Solo, onde ele se alista só para sair do planeta, ou alguém muito pobre que vai olhar ali o sentido militar como a única saída? Sim, mas grande parte das pessoas acreditavam no Império nesse sentido. O Palpatine conseguiu fortalecer a sua moral a esse ponto. Esse que é o ponto aqui. A gente não sabe até que ponto, quantos pontos eu falei, né? Até que ponto a ex-esposa do Lawson acredita no Império e, mano, fez a escolha dela. Ou o Lawson fez a escolha dele, né? Um dos dois fez essa escolha, não estão mais juntos e tem essa questão agora. Talvez ela até apareça, na verdade, tendo jurisdição, a gente não sabe o que ela faz no Império. Ela pode ser uma funcionária do BSI, ela pode ser uma funcionária de qualquer outro lugar, ela pode ser uma militar graduada. Interessante, hein? Fica no ar aí a teoria. Mas um ponto legal é que nesse diálogo que eles estão no carro, porque assim, eles estão indo até buscar o Maul, né? Porque muito do 4º episódio é isso. O 4º episódio é a última cartada de Janix antes do Império chegar. Então era a última chance de capturar o Maul. Inclusive tem uma cena de ação lindíssima da polícia contra a galera do Maul, e aí entra o Maul contra o Mestre Jedi, tudo no meio ali. É super legal. A animação tá tinindo. Quem diria que, cara, Clone Wars evoluiu pra isso. A animação, no caso, né? Mas enfim, a questão que eu ia falar é, tem uma conversa ali interessante que o Two Boots fala, ó, os protocolos, e mano, vamos lembrar que, beleza, ele é maneiro, ele tem 2 botas, mas ele ainda é um droid, então ele tá seguindo a programação dele. Ele fala, quando a situação escala desse jeito, o protocolo da República, ele dá ênfase nisso, da República, é pedir ajuda. Vale lembrar que a gente tá ali nos primeiros meses da criação do Império, e vamos lembrar também que o Império, né, era a República, ela foi reformada. Olha que interessante, né? E é por isso que eu falo que
que Maul, o Lorde das Sombras, ele é um filho de Clone Wars com Andor por causa desse tipo de diálogo, cara. Olha só que interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, talvez seja uma questão até meio burra da minha parte, mas olha só que interessante. Ele fala, a gente chama a República, de acordo com os protocolos, né? A gente chama a República vai mandar um Cavaleiro Jedi pra ajudar. A gente tá vivendo agora no Império, Lawson, tal, e os Jedi, o oposto disso. Você chama o Império, que é o oposto ali da República, no sentido de ajuda, no sentido de ditadura mesmo, e eles mandam quem? O Inquisidor pra ajudar, que é um ex-Jedi, um Jedi caído. Do mesmo jeito que o Império é a República caída, né, a República que foi derrubada, os Inquisidores são Jedis caídos, são Jedis derrubados. Jedi que se tornaram sombrios, né, foram trabalhar ali para o Sith, ou que foram forçados a isso é uma boa questão pra gente ligar lá com a Devon, já vamos falar sobre isso, mas que caíram, né, caíram para o lado sombrio, cederam. Então, olha só que deturpação narrativa interessantíssima numa frase, sem explicar muito, só jogou assim natural, ninguém fez um grande monólogo igual eu tô fazendo aqui agora. Interessantíssimo. Eu gosto de como eles guardam bastante tempo pro Lawson nesse sentido, né? O Lawson, nosso querido Wagner Moura, no caso em inglês. Inclusive, eu li uma matéria bem legal da Lucasfilm falando que eles atrasaram a produção do desenho pra encaixar com a agenda do Wagner Moura. Isso é ótimo, porque o personagem, segundo o que a Lucasfilm falou, foi feito pra ele, é baseado nele nesse sentido. Legal, né? Era pra ser mesmo Wagner Moura, não é tipo só uma escalação. Mas o que eu ia falar é o seguinte, todo esse arco do Wagner Moura até chegar ali no... Wagner Moura não, do Lawson, até chegar ali na chegada do Império, é muito interessante porque mostra pra gente uma coisa que eu adoro, que é o submundo de Star Wars trabalhando, funcionando, trabalhando assim, né? Fazendo seus crimes. Porque o Lawson tá investigando por que o Maul entrou na cadeia lá da delegacia e tirou só o Vario e a Devon, por que não fez mais nada, por que não atacou a polícia, e ele começa a fazer a ligação com o Vario e os Pikes, porque o Vario, ele é um cara que tem um sindicato do crime ali, né, um grupo criminoso, mas ele é o bandido local, ele é o contrabandista local que tem ligação com os Pikes, que leva a carga e devolve o dinheiro para os Pikes do que ele vende, do que ele trafica, literalmente, ali em Genex. Ou seja, a polícia agora, claro que o Maul meio que atrapalhou isso, mas ia começar a mexer com um grande cartel criminoso, na verdade, um dos 5 maiores. Vamos lembrar que os maiores grupos de bandidos de Star Wars, oficialmente isso, tá? São os Hutts, os Pikes, o Sol Negro, a Aurora Escarlate e o sindicato Crymorra, que é um sindicato que eles só mencionam, a gente nunca sabe nada sobre esses caras. Os maiores em quê? Em espaço na galáxia, em atividade, número de gente, é o maior do crime mesmo. Tem uma cena de ação muito incrível do Tio Boots ali contra a galera do Maul, e aí ele vai contar pro Lawson, ele, cara, foi horrível, eu quase morri, o fulano tomou um tiro. O Tio Boots tem muita personalidade, apesar de ser um vacilão, por ter chamado o Império. Afinal, foi meio que payback, né? O Lawson desligou ele e ele falou assim, tá bom, eu te perdoo, mas você vai ter que me perdoar também, eu passei por cima da sua ordem, coisa que ele já estava fazendo, porque ele já tinha falado com a chefe da polícia, né? Então ele já estava, né, pouquinho a pouquinho, passando por cima da autoridade do Lawson, passando por cima, inclusive, da sua programação. Cara, e querendo ou não, esse foco no submundo é uma coisa que o próprio George Lucas queria fazer há muitos anos, né? Eu não sei se vocês lembram, né, mas lá em 2005, a Lucasfilm tinha anunciado a primeira série live action de Star Wars, que era Star Wars Underworld, e aí tinha saído umas cenas assim de conceito e tal, ia se focar principalmente em Coruscant, né, mas no submundo de Coruscant ali, com a escória, a vilania, só que dentro do período imperial. Eu acredito que Maul, Lorde das Sombras, Bad Batch um pouco também, mas Maul, Lorde das Sombras, vem um pouco para cumprir esse vácuo de conteúdo, né, que o George Lucas deixou, porque a série não foi pra frente, a série não saiu, mas o Filoni já tinha falado que ele queria dar andamento nessa questão e focar no submundo durante esse período, e tá acontecendo. Mas o melhor arco, ponto alto, não tem como, é ali o treino, entre aspas, entre a Devon e o Maul, onde o Maul tenta primeiro uma abordagem mais amigável ali, bem uma coisa meio oriental, né, ajoelhado no chão, tomando um chá. Sabe com quem o Maul aprendeu a tomar esse chá? Olha só que plot twist, hein? Ele aprendeu a tomar isso com o Pre-Vizsla, o líder do Olho da Morte lá de Clone Wars. Quando eles vão negociar lá em Clone Wars, né, para criar o grupo, para os Mandalorianos, na verdade, entrarem pro grupo, o Pre-Vizsla faz esse chá de Cassius pro Maul. E agora o Maul passa isso pra frente.
Mostrando isso pra Devon. Olha aí, cultura mandaloriana passada aí pra frente entre novas culturas. Com o sábio de luz do lado, mostrando para ela que o sábio de luz está desligado e pronto para ser pego por ela. Muito desse treino é isso, né? É o Maul meio que dando chances para ela revidar. Além disso, ele fica forçando ela a compará-los, uma coisa que a gente comentou no vídeo passado, né, nos 2 primeiros episódios, agora voltou aqui, onde ele tenta mais uma vez falar para ela que eles são iguais. Só que essa é a parte, cara, que escrita boa, né? Ele fica o tempo inteiro na orelha dela, nós dois somos frutos dessas 2 ordens que nos abandonaram, que nos prometeram que nós seríamos grandes e poderosos, e aí abandonou a gente, eu perdi tudo também pelo mesmo inimigo, o Palpatine derrotou a Ordem Jedi e me derrotou. Ele não fala o Palpatine, né, mas ele fala esse inimigo em comum. E eu vi muita gente lá no primeiro vídeo estranhando um pouco essa correlação que ele tá fazendo, né? Galera, além dele estar tentando entrar na mente dela, né, corrompê-la, ele ainda tem um pingo de verdade nesse sentido, porque, bom, as ordens caíram, né, de fato o Palpatine derrotou as 2 ordens, dominou uma com o Sith, né, e derrotou os Jedi, mas vamos lembrar que essas correlações entre Jedi e Sith, elas existem desde que os Sith foram criados, né? Dentro do cânone e do Legends de Star Wars, na linha do tempo, na verdade, de Star Wars, os Sith, eles surgem como um grupo de dissidentes da Ordem Jedi que decidem ir treinar o lado sombrio, eles vão lá e se aprofundam nisso e ficam do malzão tal, e criam a Ordem Sith. Então, dentro de qualquer tipo de argumentativa de linha do tempo, os Jedi e os Sith, eles são parecidos. Dá pra correlacioná-los. Claro, a gente não vai entrar no mérito de quem é bom, quem é mal, etc. Aí já é outros 500. Mas as histórias são entrelaçadinhas, sacou? Não que o Maul esteja fazendo algo nesse sentido, mas as relações fazem sentido. E compará-los e equipará-los faz sentido. Ele claramente quer destabilizar ela, fazer ela ceder à dúvida e à agressividade. E ele tá treinando ela mesmo que ela não queira e não esteja ciente, né? Afinal, ela é bem jovem ali também. Ela tá se deixando levar pelas suas emoções. Ele fica nessa ladainha e depois ele tenta fazer... Essa é a diferença entre um mestre Jedi e um padawan além da idade. No final, quando eles se encontram ali no espaço-porto, no final do 4º episódio, né? Ele tenta fazer a mesma coisa com o Mestre Dak. Ele chega no Mestre Dak, olha, somos iguais, não sei o que lá, não sei o que lá. O Mestre Dak fala, ô, parceirão, amigão, nós temos ali nossa casualidade parecida, né? Estávamos ali durante as Guerras Clônicas, cada um do seu lado, todo mundo aqui foi traído e todo mundo teve que se virar pra sobreviver. É nisso que a gente se parece. Eu não sou parecido com você, você é do mal, você mata, você assassina, tal. Eu e você não somos nada parecidos. Você entendeu? Ele, o mestre Jedi, por ser um mestre Jedi já, com mais treino, com anos de vivência, ele já freou esse papinho. Ô, irmão, calma aí. Tanto que é nesse momento que o Maul começa a mostrar o que realmente ele tá querendo dizer. Porque enquanto ele com a Devon ele ficava, calma aí, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Com o Dak, ele, mas a gente é poderoso. Nós temos poderes, cara. E graças ao que você faz com seus poderes, que é ajudar os outros, é não fazer nada nesse sentido, a gente tá por baixo. Vocês poderiam estar mandando. Nesse momento tem um close bem bonito ali com a cara da Devon, né? Onde ela claramente tá pensando sobre isso também. Mas a questão dela é mais o que eu vou fazer com esse poder. Nós comentamos também isso no vídeo passado, né? Muito da questão que o Maul tá conseguindo entrar na cabeça dela é por que você tem tanto poder, tanto treino e não tá fazendo nada? E tá pedindo esmola na rua. Só que com o Mestre Dak é diferente. Ele fala, cara, eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra ser um guardião da paz. Não tem nada a ver com o que você quer fazer com o seu poder ou não. Só que a briga é pela mente dela, apesar do Dak ter respondido bem. E isso pra mim é uma construção perfeita do personagem. A gente já sabe tudo que a gente precisa saber sobre o Dak. Claro que eu tô muito interessado em ver como que eles sobreviveram à Ordem 66, a quantidade de clones que eles tiveram que matar pra fugir, onde eles estavam. Espero que em algum momento, não sei nem se na primeira temporada, mas na segunda, que já está confirmada, esqueci de falar isso também, né? Segunda temporada de Maul Lorde das Sombras foi confirmada pela Lucasfilm antes da estreia da primeira, tá bom? Não temos data, provavelmente ano que vem, mas a segunda temporada vem aí, espero que esses personagens voltem e a gente consiga ver um pouco da Ordem 66 para com eles. Inclusive o Maul fala isso pra Devon, né? Que você teve que fazer pra sobreviver? Quantas pessoas você matou? E aí tem um confronto entre os três que é lindíssimo, gente. Telinha dividida, metade vermelha, metade azul, é uma coisa que me pega. E olha só que legal. Tem uma coisa que eu falo aqui no canal desde sempre, que é uma coisa que já existia antes da Disney comprar a Lucasfilm, mas
Eu acho que isso a gente tem que dar o braço a torcer, que a Disney faz melhor, assim, que é mostrar essa ligação em batalha entre mestre e aprendiz. Vamos lembrar, galera, que assim, quando você entra na Ordem Jedi, ainda muito criança, quanto mais bebê possível ali, melhor, né, pra Ordem Jedi, você vai ser criado tratando a Ordem Jedi como sua família. Inclusive, eles incentivam isso. Você não pensa na sua família de fora. Sua família aqui somos nós, os Jedi. Mas a maior ligação de um Jedi é sempre para com o seu mestre, porque vocês vão viajar juntos, vocês vão passar 10, 15 anos juntos ali viajando pela galáxia, estudando. É uma relação mestre-aprendiz, uma relação paternal, uma relação até materna, de certa forma, dependendo do ponto de vista. É a maior relação entre um Jedi e outro. Então, eles ali se amam ali de verdade, eles confiam um no outro, e isso reflete nas habilidades de luta. Pode reparar, pega aí The Acolyte, pega aí Clone Wars, pega aí até as prequels um pouco ali, um pouquinho só, que não tem tanta luta entre o Obi-Wan e o Anakin, na verdade, juntos, né? Mas sempre, The Acolyte mostra isso muito bem naquela luta contra o Estranho, que é o Soul e a Jack, antes daquilo acontecer, lutando junto, eles conseguem derrotar o Estranho por um tempo, porque é justamente isso, os caras estão tão em sintonia, mestre e aprendiz, Dak e Devon, um já lê o movimento do outro, um já lê pra onde o outro vai, um defende o outro. É a sintonia ou sincronia, aí você escolhe qual das palavras que você quer usar, enfim, whatever. Justamente porque é a maior ligação dos dois sendo colocada em prática numa luta de sabre de luz. E vamos combinar? Vamos combinar? Eu adoro. Eu sei, galera, eu sei que vai ter uma galera que não vai gostar muito, né? A galera é meio cri-cri com essas coisas. Mas eu adoro quando eles colocam novos Jedi que não são bucha. Ah, mas o Dak bateu de frente com o Maul. Sim, ele é um mestre Jedi nas Guerras Clônicas, um mestre Jedi, não é uma padawazinha, um padawazinho sobrevivente, ele é um mestre Jedi. A gente não sabe nem quantos anos essa espécie vive. Se esse cara tiver, tipo, 200 anos, tá ligado? A gente não sabe quanto tempo esse cara tá vivo. Eu gosto muito de quando eles botam um Jedi interessante, sobrevivente, que é o Mestre Dak, e que não peida pro Maul. Ele bateu de frente com o Maul, ele foi derrotado, tanto que ele foi salvo pela Devon. O próprio Maul fala isso, né? O mestre tem sorte de ter por perto, ou seja, quando você não tiver por perto, eu vou pegar ele. Mas ela o salva, mas ele, cara, danificou o joelho do Maul. Ele deu um bicudão, que inclusive deve ter doído no pé do Dak, e danificou a perna robótica. Então ele foi derrotado, mas ele também derrotou o Maul de certa forma. Que, mano, como é que ele vai consertar isso enquanto ele tá correndo da polícia e agora do Império? Tem um ponto interessante que volta 2 vezes durante os 2 episódios, que é como a galáxia percebe os Jedi. A Devon, quando ela chega até o Dak, que ela foge ali do Maul, tá, o Maul deixa ela escapar. Ah, preciso falar um negócio sobre isso, não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer. Mano, esse vídeo vai ficar enorme, desculpa mesmo. A Devon fala pro mestre dela, nós temos que levar o Maul à justiça, porque o mestre Dak sabiamente queria vazar. Afinal, Maul não é um problema nosso agora. E aí a Dak fala, tá, mas nós somos guardiões da justiça, da paz, precisamos levá-lo à justiça mesmo em tempos sombrios. E o Dak fala um negócio interessante, fala, cara, a gente não pita mais nada, a gente não é mais protetor de nada, a gente não tem jurisdição de nada, a galera não acredita mais na gente. E esse é o ponto que eu acredito que as pessoas não lembrem muito. Vamos lembrar que por que os Jedi foram tão ostracizados? Por que não tinha uma rede gigantesca de apoio aos Jedi, tirando o caminho oculto, criado inclusive pelos próprios Jedi que a gente viu lá em Obi-Wan? Porque o Palpatine, ele passou 3 anos durante as Guerras Clônicas difamando os Jedi, mostrando que os Jedi estavam na guerra de cabeça, mas também vamos lembrar que o Palpatine botou a público que Palpatine, o grande herói da galáxia, tá? O que acabou com os separatistas. Os Jedi tentaram um golpe. O que o Mace Windu fez entrando lá com o Kit Fisto foi um golpe para tirá-lo do poder, tomar o controle da República, que inclusive o deformou, ou seja, ele se sacrificou fisicamente para parar os monstros Jedi. E a galáxia meio que comprou. Então os Jedi não são mais protetores públicos. A galáxia teme os Jedi, não acredita mais neles. Tem essa coisa do, guerreiros da paz, da justiça, tá, mas a galáxia vai te entregar. Eles não confiam mais que você tem essa função. No momento em que o Maul tá treinando a Devon ali, que ele tá lutando, ele fica perguntando o nome dela, né? E ela não fala. No final, ele fala, né? Nos vemos por aí, Devon. Ele descobriu o nome dela entrando na mente dela, fazendo ela ceder ao lado sombrio. Porque ele fica lá treinando com ela, tal, ameaçando matar ela, tal, quase batendo com o sabre de luz. No único momento que ela ganha dele, ela usa a força ali, ela está tocando o lado sombrio, ou se abrindo ali para suas emoções mais intensas, ela até dá uns gritos assim, a expressão facial dela tá bem interessante, inclusive, vamos lembrar que isso é uma animação, mas
Quando ela dá o empurrão nele, tem um sinal sonoro, você escuta um fazendo, sabe? Cara, que é uma coisa meio Irmã da Noite, assim, uma coisa meio fantasma sombrio pegando alguma coisa. Foi aí que ele pegou a mente dela, foi aí que ele conseguiu entrar na mente dela. Ele não estava conseguindo entrar, que daí entra por uma coisa literal, né? Ele não estava só tentando entrar na mente dela no sentido das ideias, mas ele buscou, usou a força para pegar essa informação do nome dela, Devon. Informação importantíssima com relação aos Pikes, né? O Maul faz toda ali uma questão com o Vário para armar para os Pikes, então para chegar até o Imperador Kryn em Obadiah, aquele planeta ali é Obadiah, que tinha aparecido em Clone Wars, que é o planeta sede dos Pikes. Esse cara é o cara que comanda todo o cartel Pike, sabe? Que a gente vai, sei lá, ver perdurar por muitos anos. Mas essa informação é extremamente nova, porque o Maul não só matou o Imperador Kryn, a gente não tinha essa informação antes, como botou um novo cara, esse cara é novo mesmo, não tinha sido mencionado nada, que era o capitão da guarda na verdade, e agora o Maul controla os Pikes. Cara, isso é muito grande. Como eu falei aqui, os Pikes são um dos 5 maiores sindicatos. E depois o Maul, como a gente já descobriu lá no filme do Han Solo, ele vai controlar também a Aurora Escarlate nesse mesmo esquema. Ele vai colocar um cara no poder, no caso é o Dryden Voss, que já está no poder, mas o Maul vai mandar nele por trás até a Qi'ra chegar e matar o Dryden Voss. Então a mesma coisa o cara do Pike agora. O Maul vai comandar os 2 sindicatos do crime das sombras. Mano, isso é muito grande, isso é muito grande. Eu quero só ver como eles vão explicar o Maul todo ferrado lá em Rebels, porque, mano, ele controlou, durante um período pelo menos, né, os 2 maiores cartéis do crime, que é o que ele já fazia na Sombra Coletiva, mas lá ele tinha a frente, agora ele controla das sombras. Mesmo que o outro chamava Sombra Coletiva. Agora, cara, basicamente Sombra Coletiva continuou, então, só que agora é só um Maul escondido. É um pouco isso, né? A gente já tinha comentado aqui no vídeo passado que os Pikes, eles eram aliados do Maul durante as Guerras Clônicas ali na Sombra Coletiva, só que no quadrinho Filho de Dathomir, eles vazaram quando o Maul precisou de ajuda, porque ele estava sendo massacrado pelos separatistas, pelo Palpatine e tal. E agora o Maul ainda aumenta, ele fala, cara, depois de tudo isso, depois do cerco de Mandalore, eu vim até aqui, isso a gente não viu, tá? É só o Maul contando. E você tentou me matar. Então, realmente, o Maul tá matando as pessoas que traíram não só a Sombra Coletiva, como ele. É uma vingança, e vamos combinar que vingança não é o modo Jedi, mas não é isso que eu ia falar. Vingança é basicamente o que move o Maul, né? O Maul, quando ele volta à vida, depois de 10 anos ali, encontrado como uma aranha, o que ele faz? Ele vai se vingar do Obi-Wan. Depois que ele passa todo o tempo tentando se vingar do Palpatine. E também do Obi-Wan, mas mais do Palpatine depois da criação do Império. Vingança é o que move o personagem. Por isso que, inclusive, ele é tão poderoso no lado sombrio, né? E é interessante que ele cita, né, que o Palpatine matou o irmão dele. Bom, a gente sabe que é o Savage Opress, lá de Clone Wars. E eles juntos enfrentam o Palpatine vai lá, mata o Savage, captura o Maul. E depois, a gente mostrou aqui no vídeo passado, teve os acontecimentos da HQ, o Filho de Dathomir, que foi feito em cima de roteiros não utilizados de Clone Wars, quando Clone Wars foi cancelado. Lá, justamente, o Palpatine mata a Mãe Talzin. Na verdade, ele faz um plano ali pro Grievous e pro Dooku, né, e lutar contra ela, porque ela tava escondida como um fantasma e tal, e eles trazem ela de volta, eles usam o Maul, eles matam a Mãe Talzin. Basicamente é isso que ele tá se referenciando. Cara, o confronto aberto da polícia com o grupo do Maul é interessante, mostra o tamanho de um poder aí bélico de um grupo pequeno de Mandalorianos, né, eles dão muito trabalho. E tudo isso é tão bem escritinho que o Maul entra na mente da Devon pra ela escapar, pra ela chamar a polícia e o Dak para que todo esse confronto aconteça, onde o Maul tenta vender ali uma parceria com a polícia de proteção e também enfrenta o Mestre Dak, que é quem ele queria matar. E o episódio termina com o Império chegando, já falei isso algumas vezes, desde Rogue One eu penso muito nisso, eu adoro a cena de um Star Destroyerzão chegando em cima de uma cidade, eu acho sempre muito incrível, é muito opressor mesmo, né? Quais são as minhas aspas fortes? Vamos lá. O episódio 3, quando eu assisti ele, eu percebi que ele tinha uma cadência diferente e uma escrita diferente. Ele estava muito melhor escrito do que muitos episódios de Star Wars dos últimos, sei lá, 6 anos, assim. E eu fui pesquisar o porquê.
Quem escreveu o episódio 3 foi uma moça chamada Julia Cooperman, que, cara, se eu ver o IMDb dela, ela escreveu 2 episódios de The Winchester, que é a série prequel do Supernatural, que eu nunca vi. É só umas coisas meio aleatórias, assim. É a primeira vez que ela tá escrevendo pra Star Wars e, mano, tinha cara mesmo de sangue novo, assim, tinha cara de escrita nova, mas ela mandou muito bem. Muito bem. E aí quem volta no episódio 4 foi a Amanda Rose Munhoz, que junto com o Stuart Lee, que também sempre dirige as coisas, dirigiu o episódio 3, é a galera da equipe da Lucasfilm mesmo, sabe? Desde Clone Wars Season 7, é a galera da casa mesmo. Aí é só mais pra andar a história, apesar de ser muito bem escrito, inclusive. Mas a Julia Cooperman, de fato, tem uma escrita muito boa mesmo. Eu espero que ela escreva mais coisas de Star Wars, né? É a primeira vez ela escrevendo. E o que eu ia falar, minhas aspas fortes, é... O terceiro episódio até agora é o melhor da série até aqui. Claro que isso pode mudar na próxima semana. Inclusive, comente aí se você gostou mais do episódio 3 ou do 4, quero muito saber. E essa é minhas aspas fortes, tá? Eu tô pensando se o episódio 3 é um dos meus favoritos de Star Wars de todos os tempos. Um top 5? Um top 10? Cara, acho que um top 5 ali junto com o episódio do Crosshair de The Bad Batch, segunda temporada, do gelo. Vou pensar. Porque eu adorei, a gente brinca muito, né? A galera lá do acervo Star Wars no Twitter, inclusive um beijo pra eles, brincam que o Maul é o Cebolinha do espaço, Cebolinha galáctico. O Maul é isso também, mas ver o lado sombrio agindo, ver o Maul agindo como esse lado sombrio corrompendo a mente da menina, mano, não tem como. Não tem como. É cinema, é cinema. Comenta aí, então, o que você achou dos episódios 3 e 4 de Maul, Lorde das Sombras. Ajuda muito seu comentário. Lembrando, 2.000 likes. Eu apareço assim semana que vem. Senão, cara, ó... Isso aqui vai vazar. Ó, lembrando que eu vou deixar link aqui na descrição. Confere lá, Xforge. Aproveita que a promoção tá acabando, hein, mano. Garanto seu sabre de luz agora. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, é nóis.